Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Reginaldo e a nossa aula de hoje será a respeito de sensores indutivos e do tipo Hall. Vamos começar? Sensor do tipo indutivo. Como funciona um sensor indutivo? Nesse caso, o sinal do sensor ele é gerado por meio de indução eletromagnética, ou seja, ele não necessita de alimentação elétrica. É ele quem vai gerar o próprio sinal através do movimento de uma engrenagem. De acordo com a rotação da engrenagem, a intensidade magnética do ímã que está localizado dentro do sensor é variada sobre a bobina. Através dessa variação, é gerada uma frequência e uma tensão alternada, que aumenta conforme a rotação da engrenagem. Esse sensor ele é conhecido como um sensor analógico. Então, dessa forma, a forma de onda que ele vai gerar é uma forma de onda senoidal, como representado aqui pela figura, e ele tem características específicas. Eles são conhecidos como sensores passivos, ou seja, não precisa de alimentação elétrica, não precisa de VCC. O sinal desses sensores indutivos depende da distância de gap. O gap é essa folga, esse espaço entre a posição do sensor e o objeto, no caso a engrenagem. Então o gap ele está relacionado a exatamente essa distância entre sensor e objeto a ser medido. E dessa forma, as ondas de sinal do sensor indutivo ela vai ser gerada de forma alternada, uma forma de onda senoidal. Conforme o campo magnético ele é gerado pelo sensor de rotação, como por exemplo, esse campo ele é transformado em pulso elétrico, e esses pulsos elétricos eles são enviados para a central, e dessa forma a central consegue interpretar esse sinal de tensão elétrica alternada e consegue determinar para o sistema a melhor forma que ele vai funcionar, ou seja, a otimização do sistema. Um exemplo de sensor indutivo e muito comum no sistema de injeção eletrônica é o sensor de rotação. A maioria dos sensores de rotação eles são indutivos. Essa distância, o gap, a folga entre o sensor, a fixação do sensor e o dispositivo a ser medido, ela tem que ficar entre 0,8 mm a 1,5 mm. Isso quer dizer que em casos que essa distância esteja na casa inferior, por exemplo, 0,7 mm, isso implica em que poderá ocorrer com certeza uma falha de leitura desse sensor, ou até mesmo que ele não funcione, ou que ele esteja em uma distância, um posicionamento, uma fixação acima de 1,5 mm. Isso implica que ele possa não funcionar corretamente ou até mesmo parar de funcionar. Um outro exemplo relacionado ao gap, essa distância, essa folga, a gente pode encontrar nas velas de ignição. As velas de ignição entre o eletrodo massa e o eletrodo central também tem uma distância específica para que o arco voltaico, o centelhamento, ele ocorra de forma que seja eficiente e que gere a corrente elétrica necessária para a combustão dentro da câmara de combustão. E o sensor Hall, ou sensor Hall Effect, ele tem características opostas ao sensor indutivo. Podemos dizer que ele é um sensor digital e dessa forma ele vai gerar um sinal de onda quadrada e tem características que são diferentes em relação ao sensor indutivo. O sensor Hall, para funcionar, ele necessariamente precisa receber uma tensão de alimentação, seja ela 5 ou 12 volts, ou seja, todo sensor de efeito Hall
ele precisa de VCC, alimentação de tensão elétrica. Os sensores do tipo Hall, eles não precisam do ajuste de gap, eles não dependem do ajuste da distância para poder funcionar. As ondas desses sensores são em formato de onda quadrada e por conta disso ele tem uma característica de sensor digital em relação ao sensor indutivo, é diferente, sendo o oposto dele. Espero que essa breve explicação tenha trago algum conhecimento. Nos vemos até a próxima.